toda uma alteração no cronograma das pessoas. A gente está falando de férias escolares, 13º, começa a ficar mais quente, vem as festas de final de ano, como o Natal e Ano Novo, que é o começo, e isso acaba provocando uma série de emoções em grande parte da população. E uma parte dessa, ela acaba sendo um pouco mais sensível. Ao invés de entrar naquela felicidade que é muito costumeira, acaba desenvolvendo sintomas como melancolia, um estado depressivo. E através dos estudos, a gente vai percebendo uma doença se desenvolvendo nesse período, que é o que a gente fala de depressão de final do ano ou a depressão sazonal. Sazonal porque está ligada com o período do ano. Então, por que isso acontece? São várias as teorias, mas uma que leva muito em consideração é justamente a avaliação que a pessoa faz com relação aos seus 12 meses. Dentro desse frenesi do nosso dia a dia, muitas vezes não é possível parar para significar as nossas experiências, parar para poder olhar a nossa vida como ela está. As pessoas têm que seguir. Então chega no final do ano, até com aquelas resoluções para o próximo ano, que envolve essa avaliação de como foi o desempenho, muitas vezes a pessoa não se sente satisfeita com a sua execução. Ela começa a avaliar e sentir que ela não desempenhou tudo o que ela precisava. Então começa a trazer um sentimento de autocobrança, começa a trazer um sentimento de desvalia. Há uma comparação muito com as outras pessoas, onde ela se sente aí incompetente e impotente diante a própria realidade. Então isso vai trazendo um sentimento muito forte, que pode estar estimulando aí também o sintoma de uma depressão, às vezes um sintoma de ansiedade. Outra coisa que chama muita atenção é as redes sociais, que eles vão mostrando esse período, essas festas, com uma alegria exagerada. Então, mostra grandes famílias felizes, viagens fantásticas, e as pessoas que acabam não conseguindo ter o mesmo nível de felicidade, ou não conseguem ter o mesmo movimento familiar, presentes, ou esses passeios tão bonitos, acaba se sentindo uma parte da realidade, começa a sentir que não faz parte desse movimento aí de grupo e busca até o distanciamento. Então tem muitas pessoas que no período de Natal, por exemplo, ele acaba se fechando dentro de casa, ela não fala com outras pessoas, seja porque está triste, seja porque está com vergonha, seja porque não se sente nem merecedor dessa comemoração. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o Ano Novo. E são períodos que tem muito apelo. A gente vê em TV, a gente escuta o som dos fogos, então é muito difícil ficar distante dessas festividades. E essas pessoas acabam sentindo muito mal. Quando esse mal-estar fica tão grave a ponto de levar para o isolamento, a ter sintomas como insônia, inapetência, uma oscilação de humor, tristeza, choro desmotivado, ou seja, vários sintomas aí, de repente de um episódio depressivo ou de repente de uma crise de ansiedade, o ideal é procurar um profissional para poder ter ajuda. Aí o problema já está instalado, o ideal é procurar um psiquiatra para poder entrar com a medicação, para poder amenizar esses sintomas, e um psicólogo para poder entender como é que isso se dá na pessoa e poder modificar aí essa percepção com relação a essas datas. Agora, se a pessoa não tem esses sintomas tão agudos, mas percebe esse sofrimento com frequência, o ideal é fazer um planejamento de uma maneira precoce. Então, eu sei que esses períodos são períodos que não me fazem bem, então o que eu posso fazer para que aquilo me traga menos sofrimento? Então, há uma ressignificação desses períodos, dessas datas, que vai fazendo com que a pessoa lide de uma outra maneira. Se tiver muito difícil, a psicoterapia é um bom parceiro nesse sentido. Mas o importante é parar e olhar.
né? O que está acontecendo comigo? Por que isso me faz tão mal? Entender a causa disso vai ajudar bastante para poder pensar soluções para esse tipo de problema. O ideal é não esperar para chegar ao final do ano para começar a tentar modificar os seus padrões. Mas o mais importante é a gente lembrar que isso daí vai passar. Todo ano tem Natal, todo ano tem Ano Novo. Se esse mal-estar vir, lembre-se que isso passa, o ano continua e esse momento de desconforto, ele é pontual, ele vai passar.